em 76. O Valdir, por exemplo, nesses últimos anos, em 2011, 2012, ele já sofreu ameaça. Ele foi espancado na casa dele em Macapá. Quer dizer, absolutamente pressionado por aquilo que tem declarado. Né? E ele, inclusive, faz uma entrevista conosco, a gente tem tudo isso gravado, né? Não apenas ele, mas os em torno de 50 ex-soldados que dizem, quer dizer, barbaridades, coisa que nós não sabíamos. Não sabíamos porque essa informação não tinha chegado ainda. Né? Que, na minha opinião, vai mudar, inclusive, quer dizer, a nossa percepção sobre o problema da guerrilha, da repressão, que ela foi muito maior do que a gente conhece. Ao passo de que, em 96, eu participei daquele esforço que se debruçou sobre a região, inclusive naquele período nós conseguimos, com ex-militares, o primeiro contato que eu tive com ex-militares, no caso não era ex-soldado, era o sargento Santa Cruz, que foi o primeiro a chegar ao Araguaia e depois de Massaí. O fato é que ele tem filhos, e os filhos dele me passaram 3 fotografias. Uma fotografia do helicóptero, né, que pode estar lá o Valdir, o Iraçu, a foto do Daniel Calado, toca com ele, inclusive na foto, com o sargento Santa Cruz, e também uma foto do Antônio de Pádua Costa, do Piauí, preso naquele negócio chamado Buraco do Vietnã. Uma outra foto foi com camponeses que parecem perfilados de militares e tal. Também na foto está o Antônio de Pádua Costa. O fato é o seguinte, que essas informações, elas são muito novas e nos dão a dimensão da coisa. E quando os camponeses 96 diziam o seguinte: Paulo, aqui havia uma máquina de moer gente. Sabe como é que moe carne? Picadinho? Quando eu ficava assim, mas peraí, se eu for contar isso lá fora, lá em Belém, lá em Brasília, os deputados do partido, ninguém me vai me chamar de doido. E eu percebo que de fato isso ocorreu. Essa máquina de moer gente, por exemplo, ex-sargentos, dizem o seguinte, que as cabeças cortadas eram levadas para Belém. Eram levadas para Belém agora. Cabeças cortadas dos guerrilheiros, deputado. Dos guerrilheiros. A Crimeia já fala sobre isso há muitos anos. Oi? Então, eu vou chegar no Sul Luís, quer dizer, as cabeças cortadas no Araguaia. Né? Quer dizer, a gente sempre soube, mas para onde elas se destinavam? Onde eram os centros de reconhecimento? Tenho a impressão que o importante centro é Brasília e também Belém. O que vai reforçar a nossa visão é o seguinte, olha, de que muita coisa foi levada para Belém. Né? Foi levada para Belém. E outro, esse drama dos Aikeuaras, do Suruí, que só agora começam a falar sobre as coisas. Né? Que só agora começam a tratar sobre o problema da repressão política, e ainda com muita dificuldade. Os padres franceses, mas o fato teve a publicação da História Imediata em 78, né? Mas o fato, é o seguinte, é que eles começam a fazer um relato. Eles serviram de guia, eles foram obrigados a cortar a cabeça. O microfone, Melinha. Eles foram obrigados a cortar a cabeça. Né? Foram obrigados. Peraí, vocês não falam no microfone aí e fica. Não, o problema. Volta a repetir tudo. O problema do Sul Luís. É claro que existe um conhecimento sobre o Sul Luís de muitos anos. Falo isso, inclusive, me reportando aquela publicação História Imediata. Né? Mas só agora nós conseguimos uma aproximação com eles. Por conta da criação de uma Comissão da Verdade Suruí, né? Por conta também do problema da reparação econômica e também por conta da questão dos desaparecidos políticos. Digo a vocês o seguinte, que nesse período Paulo, uma parte, em 96, a Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos esteve lá, eles mentiram para nós, tá certo? Apesar de nós encontramos pessoal, eu sei que está louco. Eu não sei se exatamente, é claro que até essa história é antiga, mas como é que os véus... Deixa eu dar a história é antiga. A pergunta é a seguinte, posso perguntar, mesmo sendo antiga a história, ele pode depois então para Paulo Fontaine. Eu não quero fazer um contradito com absolutamente ninguém, mas eu queria levantar apenas o que eu acho que a gente nunca teve um momento no país capaz de abrir certas questões. É claro que em 96, Crimeia, o clima era de absolutamente... Os caras andavam atrás de todo mundo. Era mais fácil, não tinha exército. Eu me lembro que, por exemplo,
Eu me lembro que, por exemplo, em 96, o helicóptero da Polícia Federal foi impedido de sobrevoar a região por conta eu me lembro desse episódio, eu estava lá. Né? Mas não deixou de sobrevoar. Sim, mas eu não quero. O que eu estou querendo levantar aos companheiros e às companheiras é o seguinte, que esse é um momento diferente de 96, mais avançado. Né? Mais avançado. Assim quero crer. Assim quero crer. Falo isso me reportando da experiência da Comissão da Verdade do Luiz Paz de São Paulo, da própria Comissão Nacional da Verdade, de questões que vão se abrindo no curso das coisas todas. O fato é que esses sublús foram atingidos pela repressão política, né? E que passaram a vida toda não informando corretamente ou adequadamente sobre questões. O fato é o seguinte, é muito interessante nós falarmos isso aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Belém, de Brasília. Também quem está na região, companheiros, até 2003, oficiais militares circulavam a região, indo para cima de camponeses e de índios, perguntando se tinha gente procurando ossada. Até 2003. Quando eu digo que em 2004 teve operação limpeza, eu não estou viajando com a minha cabeça. Não é? Eu não estou aqui fazendo uma ilação a uma instituição importante do ponto de vista da história, como é o caso do Exército Brasileiro, que está aí desde o século XVII, foi inaugurado na Batalha de Guararapes. Não é? Não estou fazendo uma relação disso, vou falar o seguinte, que existe uma pressão, que é uma pressão até a atualidade. Né? Então, com esse processo mais recente com relação aos estudos, por exemplo, digo a vocês que eles já começaram a nos levar a Crimeia, a locais onde eles indicam sepultamentos. Eles fazem isso. É claro que nós vamos testar isso com a verdade. Né? Você vai testar isso com a verdade. Né? Você tem que pegar esse ano, por exemplo, com base nessas informações que eles estão prestando, nós temos que ir lá com um grupo, com aquela maquininha, o GPR, que faz a leitura do solo, levar toda aquela, geólogo, antropólogo, médico, não sei o quê, para testar a verdade. Eu acho que é o momento de nós fazermos esse teste. Né? E percebemos o seguinte, que muita gente não fala com medo, tem medo, companheiros e companheiras. Nós não estamos falando do centro do Brasil, nós estamos falando do sertão brasileiro, do país profundo, desigual e marcado pela violência, marcado culturalmente pela violência. É uma violência que não se encerra na memória, mas é que é uma ação, é uma prática concomitante daquele processo naquelas regiões. Se falar, por exemplo, do Araguaia, companheiro, a página tem aquilo que se treme. Olha, companheiros, a gente vai exibir amanhã no Grupo Tortura Nunca Mais aqui de São Paulo, que inclusive convidar a todos e a todas, um documentário que se chama Araguaia Campo Sagrado. Araguaia Campo Sagrado, que relata... Você não pode expor aqui na comissão? Posso. Mais tarde? Posso. Você não pode ficar permanecer, porque à tarde tem um depoimento, às 2 horas o menino que vai para o Rio de Janeiro, que é o filho do Ibrahim, que morreu, José Ibrahim. E você não pode projetar ou claro. Você tem um compromisso exclusivo? Não, eu estou aqui por conta disso também. Estou aqui para fazer parceiro. Quantos minutos tem esse aí? Esse é um documentário que tem 50 minutos. Mas, por exemplo, no documentário, que faz a narrativa, camponeses, mateiros e soldados. Né? Você precisa ver, por exemplo, o semblante de uma camponesa com medo, tremendo. Companheiros, isso foi 2010, 2011. Estou falando da década de 70, da década de 80, das andanças do meu pai na defesa dos camponeses do Paraguai. Então, nesse momento, na atualidade. Né? Deixa eu te interromper um minutinho. Então, são 13h50, 14 horas. O que eu queria sugerir? 2 horas. Se você podia interromper um pouco. Claro. Um cigarro? Aí vem o menino depor, eu queria convidar todo mundo que está aqui na sala